Como você reagiria se sua vida dependesse de uma única palavra? Imagine o desespero de estar cercado por dezenas de pessoas, todas clamando por sua morte. Você tenta falar, mas sua voz se perde no tumulto. Cada olhar, cada grito, parece confirmar que não há saída. Assim começa a história de uma mulher acusada do maior dos pecados em sua época, carregada para uma sentença que parecia inevitável. Agora visualize a cena. A poeira levanta com o movimento da multidão. Os homens seguram pedras em suas mãos, enquanto outros apenas observam, prontos para julgar. No meio desse caos, ela está lá, uma mulher sem defesa, sem voz, esperando pelo pior. E ali diante dela está aquele que eles chamam de Mestre, Jesus de Nazaré. Ele não diz nada no início, apenas observa. A pergunta paira no ar como uma espada prestes a cair. Ele a salvará ou ele a condenará? Essa não é apenas uma história de julgamento. É sobre decisões, segredos e uma frase que mudaria não só o destino de uma mulher, mas também de toda uma multidão. A cena era caótica. Estamos na antiga Jerusalém, uma cidade vibrante, mas também cheia de regras rígidas. Naquele tempo, a lei de Moisés era a base de tudo, determinando não apenas a espiritualidade, mas também as normas sociais e a justiça. Uma lei que naquele momento parecia ser implacável. Ali, no centro de tudo, estava uma mulher acusada de adultério. Para muitos, seu destino já estava selado. A pena, morte por apedrejamento. Um castigo cruel, mas amplamente aceito. Afinal, a tradição não deixava espaço para misericórdia. Mas quem era essa mulher? De onde vinha? Seus detalhes não importavam para a multidão. Para eles, ela não era mais uma pessoa, mas o símbolo de um pecado grave. Os homens a arrastavam pelas ruas de pedra, enquanto o povo se aglomerava para assistir ao espetáculo de justiça. E então, o cenário muda. No meio de toda essa confusão, um nome começa a surgir: Jesus de Nazaré. Um líder espiritual, conhecido por sua compaixão e suas palavras, que desafiavam as tradições da época. Mas naquele momento, ele não era apenas um pregador. Ele era o juiz involuntário de uma situação impossível. Todos os olhares estavam voltados para ele. Aqueles que queriam ver a mulher condenada tinham um objetivo claro: forçá-lo a escolher entre a justiça da lei e o perdão. Mas eles não estavam apenas testando Jesus. Eles queriam desafiá-lo, fazê-lo errar. Nesse momento, a mulher estava no chão, cercada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O desespero era evidente. O destino dela parecia inevitável. Mas o que ninguém sabia é que o silêncio de Jesus seria o começo de algo extraordinário. O ar estava carregado de tensão. Os homens que seguravam as pedras não tinham dúvidas. Para eles, aquela mulher era culpada e a lei de Moisés era clara. O adultério deveria ser punido com a morte. Mas o que fazer quando, diante da lei, surge uma pergunta que desafia não apenas as regras, mas o próprio coração humano? Jesus era o centro de toda aquela expectativa. Os líderes religiosos de olhar severo exigiam uma resposta imediata. Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? A pergunta era uma armadilha. Se Jesus concordasse com o apedrejamento, sua mensagem de amor e perdão seria contradita e ele perderia sua credibilidade diante do povo. Por outro lado, se ele dissesse que a mulher deveria ser poupada, estaria desafiando abertamente a lei de Moisés, colocando sua própria vida em risco diante das autoridades religiosas. A mulher permanecia no chão, tremendo, sem coragem de levantar os olhos. Ela sabia que qualquer palavra errada poderia selar seu destino. Cada segundo parecia uma eternidade. A multidão estava impaciente. As pedras eram apertadas com mais força. E ali estava ele, calmo, silencioso, apenas observando. A tensão atingia o ápice. As pessoas esperavam por uma resposta definitiva, algo que justificasse suas ações. Mas ao invés disso, Jesus faz algo inesperado. Jesus não responde de imediato. Ele abaixa-se, calmamente, e começa a escrever no chão. O gesto parece simples, quase irrelevante, mas naquele momento foi como se o tempo tivesse parado. O murmúrio da multidão se transformou em confusão. Por que ele estava escrevendo? O que aquelas palavras significavam?
O silêncio de Jesus parecia ensurdecedor para os presentes. Os líderes religiosos, agora visivelmente irritados, insistiam: Mestre, o que diz? Ela deve ou não ser apedrejada? O tom de voz deles crescia, como se quisessem forçá-lo a falar. Mas ele permanecia tranquilo, focado naquele gesto misterioso. Enquanto isso, a mulher continuava encolhida no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela ouvia os gritos, sentia o peso do julgamento nos olhares ao seu redor, mas também notava algo diferente naquele homem. Ele não parecia apressado, nem tomado pelo ódio como os outros. O ambiente fervilhava de tensão. Era como se toda aquela multidão estivesse à beira de explodir, à espera de uma única palavra para agir. Mas Jesus, em vez de ceder à pressão, continuava no controle, desarmando todos com o seu silêncio e sua postura serena. Então, finalmente, ele se levanta. O barulho da multidão cessa e um silêncio quase palpável toma conta do lugar. Todos os olhos estão fixos nele, esperando por uma resposta. Com uma serenidade que contrasta com a tensão ao seu redor, Jesus olha para a multidão e diz: Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A frase corta o ar como uma lâmina afiada. Não era uma simples resposta, mas uma declaração que ecoava diretamente no coração de cada pessoa ali presente. De repente, o julgamento não era mais apenas sobre a mulher. Ele havia virado o espelho para os acusadores, forçando-os a confrontar suas próprias falhas. Aquelas palavras simples, mas poderosas, mudaram tudo. A multidão, que antes parecia tão unida em sua indignação, agora estava dividida. Os rostos dos acusadores, antes cheios de raiva, começaram a mostrar dúvida, vergonha e talvez arrependimento. Jesus não levantou a voz, não apontou dedos. Ele apenas falou uma verdade inegável, uma que ninguém poderia refutar. E era isso que tornava sua resposta tão devastadora. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. O peso das palavras de Jesus parecia esmagador. Um a um, os acusadores começaram a abaixar suas pedras. Os mais velhos foram os primeiros a se afastar. Talvez fossem eles os mais conscientes de suas próprias falhas, do peso de seus próprios pecados. Os mais jovens hesitaram por alguns segundos, como se ainda quisessem resistir. Mas a força daquela frase era inegável. Não havia como negar a verdade que ela trazia. Em pouco tempo, o círculo que antes cercava a mulher se desfez. A multidão que estava pronta para julgar agora se dispersava, envergonhada, em completo silêncio. A mulher que havia se preparado para enfrentar a morte levantou o olhar pela primeira vez. Ela estava sozinha com Jesus. Nenhum dos seus acusadores restara. A transformação do ambiente era quase inacreditável. O som do tumulto foi substituído por uma paz inquietante, como se o mundo tivesse parado por um momento. Com a multidão agora dissipada, Jesus se aproxima da mulher. O ambiente, antes carregado de tensão, se transforma em um espaço de quietude. Ela, ainda sentada no chão, não sabia o que pensar, nem o que fazer. A dor e o medo estavam misturados com uma sensação de alívio que ela mal conseguia compreender. Jesus a olha com uma expressão de profunda compaixão, quase como se enxergasse além de seus erros, para o que ela poderia se tornar. Ele se agacha diante dela e a suavidade de sua voz quebra o silêncio. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela levanta os olhos ainda incrédula e sussurra com uma voz frágil: Ninguém, Senhor. Então Jesus, com um olhar cheio de misericórdia, diz: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aquelas palavras foram muito mais do que um simples perdão. Eram um convite à transformação, à redenção. Jesus não apenas a libertou da morte, mas também da culpa, oferecendo-lhe uma chance de recomeçar. Ele não ignorou o erro, mas mostrou que a misericórdia pode transformar até mesmo o pecado mais grave em uma oportunidade de mudança. A mulher, antes à mercê da morte, agora se via diante de uma nova vida. Ela havia sido libertada não apenas das pedras de seus acusadores, mas também da dor e do peso de suas próprias falhas. Em uma única frase, Jesus havia mostrado a ela que a misericórdia pode ser mais poderosa que qualquer condenação.
Essa história não é sobre uma mulher de 2000 anos atrás. É sobre nós. Quantas vezes seguramos pedras prontas para julgar? Dizemos que é justiça, mas é só hipocrisia. Jesus mostrou que ninguém ali era inocente. Nem os religiosos, nem eu, nem você. Mas tem uma segunda parte. Não peques mais. O perdão de Jesus nos transforma. Que pedras você precisa largar? Julgamentos, vícios, mágoas. A mesma voz que perdoou aquela mulher te diz hoje: vá e viva diferente. Se essa mensagem te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Porque no fim, todos precisamos do mesmo: graça quando caímos e coragem para nos levantar. Fiquem com Deus e até a próxima.